Há dores que o tempo não apaga. Há cicatrizes que, por mais que tentemos esconder, sangram sempre que tocadas. Eu vivi essa dor por mais de 40 anos. Durante esse tempo, acordei todas as manhãs me perguntando onde ele estava, se estava vivo, se algum dia voltaria para casa. E, no fundo, eu nunca poderia imaginar que a resposta para essa angústia sempre esteve mais perto do que eu imaginava. Meu nome é Dona Lourdes e hoje tenho 78 anos. Mas minha história começa há muito tempo, no ano de 1973, quando eu ainda era uma mulher jovem, com apenas 26 anos, vivendo em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Era uma época diferente, onde as mulheres se casavam cedo e tinham muitos filhos. Meu destino não foi diferente. Aos 17 anos me casei com Amaro, um homem sério e trabalhador, com quem tive 3 filhos. Antes de continuar, me diga de onde vocês estão assistindo esse meu relato de vida. Aproveita e já se inscreva no canal e curta o vídeo para ajudar esse canal. O mais velho, João, era meu orgulho. Desde pequeno, ele sempre foi um menino esperto, daqueles que aprendiam as coisas com uma rapidez impressionante. Tinha 9 anos no dia em que desapareceu. Até hoje me lembro de cada detalhe daquele dia, como se fosse ontem. Naquele tempo, a vida no interior era simples. Morávamos em uma casa modesta, com um quintal grande onde criávamos galinhas e um pequeno fogão a lenha na cozinha. Amaro trabalhava na roça, plantando milho e feijão, enquanto eu cuidava da casa e das crianças. João era meu braço direito. O menino tinha uma energia sem fim. Adorava correr pelos campos, subir em árvores e inventar brincadeiras. Mas, acima de tudo, ele adorava ajudar o pai na roça. Desde pequeno, dizia que queria crescer logo para ser um homem forte como o pai. Na manhã do desaparecimento, tudo parecia normal. Eu acordei cedo, fiz café e preparei o almoço. João saiu correndo para brincar com os amigos depois de tomar café, dizendo que voltaria antes do meio-dia. Era uma rotina comum. Não havia motivo para preocupação. O sol estava forte e as ruas de terra levantavam poeira quando o vento soprava. A cidade era pequena e todas as mães deixavam os filhos brincarem na rua sem medo. Não existia essa coisa de ficar de olho o tempo todo. As crianças eram livres. Quando o relógio marcou meio-dia, comecei a estranhar. João nunca se atrasava para o almoço, ainda mais sabendo que o pai não gostava de esperar. O tempo foi passando e a comida foi ficando fria. Saí para perguntar aos vizinhos se alguém tinha visto o menino, mas ninguém sabia de nada. Ele estava brincando com a molecada ali perto do rio, disse Dona Francisca, uma vizinha que sempre ficava sentada na varanda observando tudo. Meu coração gelou. O rio não era fundo, mas era traiçoeiro. Quando chovia forte, a correnteza levava tudo o que encontrava pela frente. Saí correndo, chamando pelo nome dele, com o coração apertado. Ao chegar perto do rio, vi algumas crianças brincando descalças na lama. "João!" gritei desesperada. Os meninos pararam e me olharam assustados. "Ele já foi embora, Dona Lourdes. Foi para casa faz tempo." Aquilo não fazia sentido. Se ele tinha ido embora, por que ainda não estava em casa? Meu peito começou a doer de desespero. Corri para a casa, chamando por ele, revirando os cantos, abrindo portas e armários como se ele estivesse brincando de esconde-esconde. Mas não estava. Chamei Amaro, que veio apressado, e juntos começamos a vasculhar os arredores. Perguntamos a todos os vizinhos, amigos, parentes. João simplesmente tinha sumido no meio do dia, como se nunca tivesse existido. As horas se transformaram em um pesadelo sem fim. O sol se pôs, e nosso filho continuava desaparecido. A angústia era insuportável. Amaro tentava manter a calma, mas eu via no rosto dele o medo. Quando a noite caiu, fizemos algo que nunca imaginamos precisar fazer.
Fomos até a delegacia da cidade. Naquela época, a polícia não tinha os recursos que existem hoje. Não havia câmeras de segurança. Não havia redes sociais para espalhar notícias. O delegado nos olhou com desdém. Criança some mesmo. Deve ter ido dormir na casa de algum amigo, disse ele como se aquilo fosse um problema menor. Mas João não era assim. Ele nunca dormiria fora sem avisar. Naquela noite, eu não dormi. Sentei na sala, olhando para a porta, esperando que a qualquer momento ele voltasse correndo e dissesse que tudo não passava de um engano. Mas o tempo foi passando, e o pior começou a se instalar dentro de mim. E se ele nunca voltasse? O dia seguinte amanheceu com uma aflição ainda maior. A cidade inteira já comentava o desaparecimento. Algumas pessoas diziam que ele poderia ter se perdido. Outras cochichavam coisas que eu não queria nem ouvir. O pior era que não havia pistas. Nenhuma pegada, nenhuma roupa, nenhum vestígio de onde ele poderia ter ido. Como uma criança desaparece assim, do nada? Nos dias seguintes, organizamos grupos para procurar em matas, rios e estradas. Meu marido não dizia uma palavra. Apenas saía todas as manhãs e voltava todas as noites, com os olhos fundos e cansados. Mas algo nele me incomodava. Ele parecia mais fechado do que o normal. E foi assim que começou a pior fase da minha vida. João nunca mais voltou para casa. As buscas continuaram por semanas, meses, anos. Mas ele nunca foi encontrado. E por mais que a dor fosse insuportável, o que eu ainda não sabia era que o pior ainda estava por vir. O tempo tem uma forma cruel de nos ensinar a conviver com a dor. No começo, ela nos engole inteira, nos sufoca, nos faz acreditar que nunca mais poderemos respirar sem sentir o peito apertado. Mas com o passar dos dias, semanas, meses, ela vai se acomodando em algum canto escuro dentro de nós. Não some, apenas aprende a se esconder. Nos primeiros dias após o desaparecimento de João, minha mente se recusava a aceitar que ele poderia estar longe. Algo dentro de mim gritava que ele ainda estava por perto, que poderia estar escondido em algum lugar, esperando que eu o encontrasse. As buscas começaram com nossos vizinhos, que se ofereceram para ajudar. Eram homens simples, trabalhadores da lavoura, acostumados a enfrentar noites frias e dias de sol castigante. Eles carregavam lamparinas, foices para abrir caminho no mato e, no olhar, aquela determinação de quem não aceitaria perder um dos seus. Percorremos as trilhas que levavam para fora da cidade, cada buraco na estrada, cada mata fechada. Chamamos pelo nome dele até perder a voz. Olhamos embaixo de pontes, entre as pedras do rio, atrás de velhos galpões abandonados. Mas não havia sinal dele em lugar nenhum. A cada canto que vasculhávamos sem sucesso, meu desespero aumentava. O que podia ter acontecido? Crianças não desaparecem assim, sem deixar rastros. Ele teria fugido? Mas por quê? Ele teria sido levado? Mas por quem? Os dias se transformaram em semanas, e então começaram os boatos. Numa cidade pequena, a fofoca corre mais rápido que o vento. No começo, todos pareciam preocupados, tentando nos ajudar. Mas logo os cochichos começaram. Ouvi dizer que ele fugiu porque apanhava em casa. E se foi algum crime? Tem tanta gente estranha por aí. E se caiu no rio e o corpo foi levado pela correnteza? Cada palavra era um golpe. Eu queria gritar, queria que as pessoas parassem de inventar histórias. Mas eu mesma já não sabia mais o que acreditar. A polícia foi pressionada por alguns moradores para intensificar as buscas. Mas na década de 1970, sem recursos, sem registros precisos, sem um sistema eficiente, o que podiam fazer? Nada. Apenas registraram um boletim e disseram para esperarmos. Mas como uma mãe pode esperar?
Meu corpo se recusava a aceitar a falta de respostas. Eu não comia, não dormia, não tinha mais forças para manter a casa em ordem. Passava os dias sentada na varanda, olhando a estrada, esperando que ele voltasse a qualquer momento. Meu marido Amaro reagiu de forma diferente. Enquanto eu me consumia na dor, ele se tornava um homem de pedra. Saía todas as manhãs e voltava todas as noites, sem dizer uma palavra sobre as buscas. No começo, achei que ele estava tentando ser forte por mim. Mas algo nele me incomodava. Havia algo errado. Ele não perguntava por João. Não demonstrava desespero. Era como se já soubesse que não o encontraria. Um dia, enquanto arrumava as roupas dele no armário, notei que algumas camisas estavam manchadas de terra, como se ele tivesse cavado algo, mexido em algum lugar sujo. O pavor tomou conta de mim. Meu coração martelava dentro do peito. "Onde você tem ido todas as noites, Amaro?" Ele demorou a responder. Me olhou nos olhos por alguns segundos longos demais. "Procurar pelo nosso filho", disse seco, sem emoção. Mas por que eu sentia que era mentira? O tempo continuava passando. O mês virou 2, 3, depois, meio ano. As buscas diminuíram. Os vizinhos voltaram para suas rotinas. A polícia esqueceu. O delegado parou de atender nossas ligações. Só restou eu e Amaro, com seus silêncios, suas camisas sujas e seus olhos que não demonstravam nada. Mas o pior ainda estava por vir. Eu só não sabia disso ainda. Os primeiros meses foram como viver dentro de um pesadelo, do qual eu nunca conseguia acordar. Todos os dias, eu abria os olhos esperando ouvir os passos pequenos de João, correndo pelo quintal, o barulho da sua risada ecoando pela casa. Mas o silêncio era um lembrete cruel de que ele não estava mais lá. No começo, a cidade inteira parecia preocupada. As vizinhas vinham em casa me oferecer comida, os homens ainda falavam sobre novas buscas. Mas, com o tempo, o caso foi ficando esquecido. As pessoas voltaram a viver suas vidas, porque era isso que o tempo fazia. Ele fazia a gente esquecer, seguir em frente. Mas eu não podia, não conseguia. Cada manhã que amanhecia sem meu filho, era como se uma faca atravessasse meu peito. Eu parava na porta de casa, olhando a estrada de terra que levava até a cidade, na esperança de vê-lo voltando. Talvez ele tivesse apenas se perdido. Talvez alguém tivesse encontrado ele e estivesse trazendo de volta. Mas ninguém vinha. Os dias viraram meses. O desespero inicial começou a se transformar em um vazio sem fim. Era como se minha alma tivesse sido arrancada, deixando apenas um buraco dentro de mim. Eu fazia as coisas por obrigação. Cozinhava sem fome, limpava a casa sem propósito, ia à missa sem fé. O rosto de João começava a sumir dos meus sonhos. No começo eu sonhava com ele todas as noites, mas com o tempo, até nos meus sonhos ele desapareceu. E junto com ele, eu comecei a perder pedaços de mim. Amaro mudou. Não que antes fosse um homem muito falante ou carinhoso, mas depois do desaparecimento de João, ele ficou diferente. Ele não queria falar sobre o filho. Sempre que eu tentava, ele cortava o assunto. "A gente precisa seguir em frente, Lourdes", ele dizia. Mas como uma mãe segue em frente sem o próprio filho? No começo achei que era o jeito dele de lidar com a dor. Cada um sofre de um jeito, não é? Talvez ele estivesse se fechando para não demonstrar fraqueza. Mas, com o passar dos meses, percebi que não era só dor. Ele evitava sair comigo. Parou de frequentar os encontros de busca, e quando os vizinhos perguntavam se havia alguma notícia, ele apenas balançava a cabeça e mudava de assunto. Era como se João nunca tivesse existido. E isso me matava por dentro. Comecei a ficar obcecada. Se a polícia não ajudava, eu mesma procuraria. Saía pela cidade perguntando para cada morador, cada comerciante, cada viajante que passava: "Você viu um menino de 9 anos?
olhos castanhos, cabelo liso. A maioria apenas balançava a cabeça, mas outros olhavam para mim com pena. E eu comecei a sentir. As pessoas não queriam mais ouvir minha história. Para elas, eu era apenas a mãe que não soube aceitar a realidade. A solidão me consumia. A falta de respostas me enlouquecia. E pior do que tudo, a culpa começou a crescer dentro de mim. E se João tivesse me chamado e eu não ouvi? E se ele tivesse se perdido e eu não corri rápido o suficiente para encontrá-lo? E se eu tivesse ficado de olho nele aquele dia? Uma parte de mim achava que eu deveria ter feito algo diferente, que era minha culpa. Eu não tinha mais vontade de sair, de ver ninguém. Eu só queria ficar dentro de casa, cercada pelas lembranças do meu filho. Mas Amaro não suportava isso. Você precisa parar, Lourdes. Já faz 1 ano. 1 ano. 1 ano sem meu filho. Você fala como se fosse fácil esquecer. Gritei. Ele não respondeu. Apenas me olhou com aquele olhar que eu já não conseguia mais decifrar. E por um instante, senti um arrepio. Era como se ele soubesse de algo que eu não sabia. Um dia, enquanto arrumava a casa, encontrei algo estranho dentro do guarda-roupa de Amaro. Uma sacola. Abri, sem saber o que esperar. Lá dentro, estavam as roupas que João usava no dia que desapareceu. Minhas mãos começaram a tremer. O que aquilo estava fazendo ali? Por que Amaro guardou as roupas do nosso filho escondidas? A camisa azul clara, o short surrado, as sandálias de couro, tudo ali, e sujo de terra. Eu congelei. Meus dedos passaram pelo tecido e um calafrio percorreu minha espinha. A terra. Por que estava ali? Por que ele não me contou? A casa estava em silêncio quando ouvi os passos dele chegando. Escondi a sacola rapidamente e tentei agir normalmente. Mas algo dentro de mim dizia: a verdade sobre João estava mais perto do que eu imaginava. Eu só precisava ter coragem para descobri-la. A sacola ficou escondida debaixo do meu colchão por dias. Eu não conseguia olhar para ela sem sentir o coração acelerar, sem sentir o desespero me consumindo. Aquela sacola era a prova de que algo estava errado. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha coragem de confrontar Amaro. Eu queria acreditar que ele não tinha culpa. Meu coração de esposa recusava-se a aceitar que o homem com quem me casei, com quem dividi a vida, poderia estar escondendo algo tão cruel. Mas por que ele escondeu as roupas do nosso filho? E aquela terra? O que aquilo significava? Depois que descobri as roupas, eu não dormi mais. Eu ficava deitada ao lado de Amaro, sentindo o peso da sua respiração, ouvindo os pequenos ruídos da casa à noite, e minha mente não parava. Eu queria perguntar, queria arrancar a verdade dele. Mas e se eu não estivesse preparada para ouvir? Nos dias seguintes, comecei a observar tudo o que ele fazia. Seus horários, seus caminhos. E foi então que comecei a notar coisas estranhas. Ele saía toda noite, sempre na mesma hora. Nunca dizia para onde ia. Quando voltava, suas botas estavam sujas de terra. E ele não olhava mais nos meus olhos. Algo estava errado. Eu precisei de 3 semanas para tomar coragem. Uma noite, enquanto ele jantava, fiz a pergunta que me corroía por dentro. Onde você tem ido todas as noites, Amaro? Ele parou com a colher no ar. Eu vi o corpo dele endurecer. O jeito como ele respirou fundo antes de responder. Trabalhar, disse sem olhar para mim. Trabalhar onde? Insisti sem piscar. No campo. À noite? O silêncio entre nós foi ensurdecedor. Ele largou a colher na mesa com força e me encarou pela primeira vez em muito tempo. Lourdes, por que você não pode simplesmente aceitar? O João sumiu. Acabou. Meus olhos encheram de lágrimas. Acabou pra você? Porque pra mim não acabou. Ele suspirou, passando a mão no rosto, como se estivesse exausto daquela conversa. Você precisa seguir em frente, mulher.
Mas como seguir em frente quando o próprio marido esconde as roupas do nosso filho debaixo da cama? Naquela noite, esperei ele dormir e fui até o guarda-roupa. Peguei a sacola com as roupas e olhei de novo. A terra. O cheiro da terra ainda estava ali. Eu soube, naquele momento, que precisava fazer algo. Eu precisava descobrir a verdade com meus próprios olhos. Na noite seguinte, quando Amaro saiu, esperei 5 minutos e fui atrás dele. O medo fazia meu coração bater tão forte que eu achava que ele poderia me ouvir. A cidade estava escura, iluminada apenas pela lua. O vento frio cortava meu rosto, e a única coisa que eu escutava eram meus próprios passos na estrada de terra. Eu o segui por quase meia hora, e foi então que vi para onde ele ia. Amaro não estava indo para o campo, ele estava indo para a floresta. Meu corpo ficou paralisado. Por que ele ia para a floresta? O que ele fazia ali? Esperei ele sumir na mata antes de criar coragem para seguir o mesmo caminho. A trilha era apertada, cheia de folhas secas que estalavam sob meus pés. Cada barulho me fazia prender a respiração. Se ele me visse ali, eu não sabia o que poderia acontecer. Depois de alguns minutos caminhando, vi luzes no meio das árvores. E então, o choque. Havia um buraco cavado no chão. A terra estava revirada. As laterais eram recentes, como se alguém tivesse mexido ali há pouco tempo. E ao lado do buraco, vi algo que fez minhas pernas fraquejarem. Uma pá. A mesma pá que meu marido usava na roça. Eu não conseguia me mexer. O que ele estava fazendo ali? Por que havia um buraco? O que estava enterrado ali? A minha respiração ficou descontrolada. Eu tentei dar um passo para trás, mas pisei em um galho seco. O barulho ecoou na floresta. Amaro virou o rosto na mesma hora. E então, nossos olhares se encontraram. Por um segundo, o mundo parou. Eu vi a surpresa no rosto dele, o medo, a raiva. E então, ele largou a pá e veio na minha direção. Lourdes, o que você está fazendo aqui? Minha boca estava seca. Eu mal conseguia respirar. Mas naquele momento, eu soube. Eu soube que meu marido estava escondendo algo sobre João. E eu não sairia dali sem descobrir a verdade. Meu corpo tremia enquanto Amaro se aproximava. Seu olhar carregava algo que eu nunca tinha visto antes. Um misto de raiva e desespero. A floresta estava escura. O vento fazia as folhas sussurrarem ao nosso redor. E a única luz era a da lua filtrando-se entre os galhos. O buraco cavado diante de nós parecia um portal para o pior dos pesadelos. O que você está fazendo aqui, Lourdes? Amaro repetiu, sua voz grave e ameaçadora. Eu tentei engolir em seco, mas minha garganta estava travada. O que você está fazendo aqui, Amaro? Minha voz saiu fraca, mas carregada de angústia. O que é esse buraco? Ele hesitou. Por um breve momento pareceu perdido. Mas então, respirou fundo e sua expressão endureceu. Não é nada, respondeu friamente, desviando os olhos. Mas era tudo. Naquele instante, eu tive certeza de que aquele buraco escondia a verdade sobre João. A ideia de que meu filho poderia estar ali, debaixo daquela terra revirada, me fez perder as forças. Minha visão escureceu. Meu corpo ficou gelado. Mas antes que eu pudesse desmaiar, Amaro segurou meu braço. Vamos para casa. Você não devia estar aqui. Sua mão apertava minha pele com força. Ele queria me arrastar dali. Mas eu me recusei a me mover. Me diga agora, Amaro. O que você fez? Ele travou a mandíbula. Seus olhos ficaram sombrios. Nada. Vamos. Minha mente gritava para eu correr, para eu fugir dele. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que eu não podia parar agora. Eu soltei meu braço da mão dele e recuei um passo. Eu não vou sair daqui sem saber a verdade. Ele cerrou os punhos. Lourdes. Eu o encarei, segurando as lágrimas.
Você me deve essa verdade, Amaro. Pelo nosso filho. O silêncio entre nós era sufocante. E então, pela primeira vez em meses, eu vi medo nos olhos dele. Ele sabia. E naquele momento entendi que a verdade estava muito mais perto do que eu imaginava. Naquela noite, voltamos para casa sem dizer uma palavra. Mas eu não dormi. Passei horas sentada na cama, abraçando os joelhos, tentando entender o que eu tinha acabado de ver. Amaro estava escondendo algo. O buraco, a terra revirada, a forma como ele reagiu quando me viu ali. Mas se João estivesse ali, Amaro não deixaria eu sair de lá viva. Essa ideia me atormentou a noite inteira. O que meu marido estava escondendo? Eu precisava de respostas, mas elas vieram de um lugar que eu nunca esperava. Na manhã seguinte, enquanto eu lavava a louça com a mente ainda turva de pensamentos, alguém bateu na porta. Abri devagar e me deparei com um carteiro segurando um envelope amarelado pelo tempo. Carta para Dona Lourdes. Meus dedos tremeram ao segurar o papel. Quem enviou? Ele deu de ombros. Chegou sem remetente. Meu coração disparou. Levei a carta para dentro, sentei à mesa e abri com as mãos trêmulas. Dentro do envelope havia uma única folha, dobrada com cuidado. O cheiro do papel era velho, como se tivesse sido guardado por anos. E então, meus olhos começaram a correr pelas palavras escritas com pressa. Lourdes, sei que você nunca parou de procurar seu filho. Sei que as perguntas te matam por dentro. Eu não posso dizer muito, mas preciso que você saiba. João nunca esteve longe. Ele sempre esteve mais perto do que você imagina. Pergunte ao homem que dorme ao seu lado todas as noites. A verdade está com ele. Meu sangue gelou. Meu corpo inteiro ficou paralisado. O que isso significava? A carta não dizia quem escreveu. Não dava mais detalhes. Mas aquelas palavras me diziam tudo o que eu precisava saber. A verdade estava dentro da minha casa. E eu não pararia até descobrir. A carta ficou tremendo nas minhas mãos. As palavras dançavam diante dos meus olhos. Mas eu já tinha entendido o que elas queriam dizer. João nunca esteve longe. A verdade estava dentro da minha casa. Minhas pernas perderam as forças. E eu precisei me sentar antes que caísse no chão. Por anos, eu procurei por respostas fora. Nas ruas, na cidade, nos campos, nas delegacias. Mas agora, a verdade me dizia que sempre esteve perto. Amaro. A carta não dizia com todas as letras, mas eu sabia. No fundo, eu sempre soube. Mas o que exatamente aquilo significava? O que Amaro sabia sobre o desaparecimento de João? A dor no meu peito era sufocante. Minha mente girava entre as memórias. O silêncio dele. As desculpas. As roupas sujas escondidas. O buraco na floresta. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu não podia surtar. Não agora. Eu precisava agir. E pela primeira vez, em anos, eu tomei uma decisão. Eu ia sair daquela casa. Eu ia procurar as respostas onde quer que estivessem. E se Amaro não me contaria a verdade, eu mesma encontraria. Passei a tarde inteira sentada na cadeira da cozinha, segurando a carta, olhando para a porta como se, a qualquer momento, João pudesse entrar. Mas ele não entrou. E Amaro, como sempre, chegou tarde. Naquele dia, quando ele cruzou a porta, eu não olhei para ele como antes. Dessa vez, eu vi um estranho. Eu vi um homem que escondia algo de mim. E eu soube que não podia mais viver ali, cercada de perguntas sem respostas. Fui até o quarto e comecei a arrumar uma pequena mala. Não levei muita coisa. Apenas algumas roupas, dinheiro escondido dentro do colchão e a carta, dobrada com cuidado dentro do bolso da minha saia. Eu não sabia exatamente para onde iria, mas no fundo, sentia que a resposta estava esperando por mim, em algum lugar. E eu não voltaria para casa sem ela. Eu precisava pensar. Eu precisava de um plano.
E então me lembrei de algo. Havia um homem na cidade vizinha, conhecido por ajudar famílias a encontrar parentes desaparecidos. Seu nome era Seu Geraldo, um ex-policial que trabalhava como investigador por conta própria. Eu não tinha muitas opções. Se alguém poderia me ajudar, era ele. No dia seguinte, antes do sol nascer, saí de casa. Eu não deixei bilhete. Não expliquei para onde ia. Eu simplesmente fui. Peguei um ônibus para a cidade vizinha, segurando minha bolsa no colo, sentindo meu coração pulsar tão forte que parecia que ia explodir. Cada quilômetro que o ônibus avançava, era como se eu estivesse saindo de um pesadelo e entrando em outro. Meu medo era que, ao final dessa busca, eu encontrasse algo que eu não estivesse pronta para saber. Mas já era tarde demais para voltar atrás. Cheguei à cidade vizinha ainda pela manhã. As ruas eram mais movimentadas do que as da minha cidade. Mas eu não tinha tempo para observar nada. Eu fui direto ao endereço de Seu Geraldo. Ele morava numa casa simples, com um pequeno escritório nos fundos. Quando bati à porta, ele demorou alguns minutos para abrir. Era um homem de idade, com a barba por fazer e um olhar cansado. Pois não? Engoli em seco. Minhas mãos estavam suadas. Me disseram que o senhor ajuda pessoas a encontrar desaparecidos. Ele me olhou de cima a baixo, estudando meu rosto, e então abriu a porta. Entre. O escritório era pequeno, com uma mesa de madeira cheia de papéis e um cheiro forte de tabaco. Ele apontou para uma cadeira, e eu me sentei. Quem você está procurando? Tirei a carta do bolso e a coloquei na mesa. Meu filho. Ele pegou o papel e leu com atenção. Quando terminou, me olhou de um jeito diferente. De onde veio essa carta? Deixaram na minha casa. Não sei quem enviou. Ele suspirou e coçou a barba. Isso não é comum. Se alguém se arriscou a te avisar, é porque há algo grande por trás disso. Meu coração gelou. O que quer dizer? Ele abriu uma gaveta e puxou um caderno velho, folheando as páginas até encontrar algo. Então virou o caderno para mim. Meus olhos pousaram em um nome. João Ferreira da Costa. Eu quase caí da cadeira. Isso é o nome do meu filho. Seu Geraldo assentiu lentamente. Há anos, um menino com esse nome foi registrado como desaparecido. Mas algumas pessoas relataram que ele poderia estar vivo e vivendo com outra família. Minha respiração falhou. O quê? Eu não sei onde ele está, Dona Lourdes, mas sei por onde começar a procurar. Eu tremia tanto que mal conseguia pensar. João estava vivo? Meu coração queria acreditar, mas minha mente dizia que aquilo era impossível. Onde ele foi visto pela última vez? Minha voz saiu quase num sussurro. Seu Geraldo respirou fundo. Um menino chamado João, com idade parecida, foi levado de uma cidade pequena nos anos 70. Senti minha cabeça girar. Levado? Ele assentiu. Vendido. Meu sangue gelou. Meu filho foi roubado de mim. Meu corpo se recusava a aceitar aquela possibilidade. Isso não faz sentido. Ele fechou o caderno. Se a senhora quer mesmo descobrir a verdade, precisa estar preparada. Às vezes, encontrar alguém significa descobrir coisas que nunca poderemos esquecer. Eu fechei as mãos com força. Eu já esperei demais. Eu estava pronta para qualquer coisa. Diga onde eu devo ir. Ele me olhou por um instante, e então disse o nome da cidade. E naquele momento, soube que estava mais perto da verdade do que nunca. O nome da cidade ecoava na minha cabeça como um presságio. Meu coração batia acelerado, minhas mãos suavam. E pela primeira vez em anos, eu sentia que estava no caminho certo. Depois de tanto tempo, eu estava perto da verdade sobre João. Seu Geraldo anotou um endereço num pedaço de papel amarelado e deslizou até mim sobre a mesa.
É nessa cidade que o menino foi visto pela última vez, há muitos anos. Não sei se ele ainda está lá, mas é um começo. Olhei para aquele pedaço de papel com um nó na garganta. Aquela simples anotação carregava toda a esperança que eu já havia perdido. Obrigada, seu Geraldo. Ele suspirou, cruzando os braços sobre a mesa. Dona Lourdes, antes de ir, preciso te perguntar uma coisa. Levantei os olhos. A senhora está preparada para o que pode encontrar? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Às vezes, quem some não quer ser encontrado. Minha boca secou. A ideia de encontrar João e ele não querer voltar para mim, aquilo me destruiu. Mas era um risco que eu precisava correr. Eu só quero a verdade, respondi com a voz firme. Ele assentiu devagar. Então vá, mas vá com o coração forte. E com isso ele me deu um aperto de mão, pegou seu cachimbo e se afastou para a varanda, me deixando ali, sozinha com minha decisão. Eu sabia que não havia mais volta. Peguei minha bolsa, guardei o papel com o endereço e saí dali. João estava vivo e eu ia encontrá-lo. Peguei um ônibus para a cidade indicada por seu Geraldo. O trajeto levou mais de 4 horas, mas para mim foi uma eternidade. O tempo todo minha mente girava em torno das possibilidades. E se ele estivesse realmente vivo? E se tivesse sido levado contra sua vontade? E se ele não quisesse me ver? O ônibus atravessava as estradas de terra, sacudindo a poeira no ar, enquanto minha cabeça se enchia de perguntas sem resposta. Olhei para a janela, vendo o mundo passar lá fora. O mundo que continuou girando enquanto eu esperava por ele. João teria agora quase 20 anos, um homem. Mas será que ele lembrava de mim? Será que ele sabia que eu nunca parei de procurá-lo? Fechei os olhos e apertei a carta contra o peito. Eu não tinha escolha. Eu precisava saber. Quando desci do ônibus, senti um frio percorrer minha espinha. A cidade era simples, menor do que a minha, com poucas ruas de paralelepípedo e casas com varandas de madeira. O cheiro de café recém-passado vinha de uma padaria próxima, e as pessoas andavam devagar, como se o tempo ali fosse outro. Mas eu não estava ali para observar a paisagem. Olhei para o papel nas minhas mãos. O endereço indicava uma casa pequena, no fim da rua principal. Meu coração pulsava tão forte que eu sentia nas pontas dos dedos. A verdade estava a poucos metros de mim, e eu não sabia se estava pronta. A casa era simples, com uma cerca de madeira um pouco gasta pelo tempo e um pequeno jardim na frente. Parei do outro lado da rua, sem saber o que fazer. E se eu estivesse errada? Mas antes que eu pudesse recuar, a porta da casa se abriu. E então, eu vi ele. Um rapaz alto, magro, cabelos castanhos lisos, olhos castanhos claros. O mesmo olhar que João tinha quando era menino. O mundo pareceu parar. Minhas pernas fraquejaram. Eu queria gritar seu nome, correr até ele, abraçá-lo. Mas não consegui, porque no momento em que nossos olhos se encontraram, ele não me reconheceu. Meu coração despedaçou ali mesmo. Ele me olhou por alguns segundos, franzindo a testa. E então, entrou de volta para a casa e fechou a porta. Meu peito ardeu. Não podia ser assim. Me obriguei a respirar fundo e cruzei a rua. Meus passos eram pesados, como se o chão tentasse me puxar para trás. Subi os degraus da varanda e bati na porta com a mão trêmula. Esperei. Segundos se arrastaram como séculos. Então a porta se abriu novamente. E ali estava ele, João, meu filho. Ele me olhou de perto dessa vez. Seus olhos estudavam meu rosto como se tentasse puxar uma memória perdida. Eu abri a boca tentando falar, mas minha voz falhou. Então, ele quebrou o silêncio. A senhora me conhece? Meu peito apertou. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. João, ele piscou confuso. Meu nome é Pedro.
Eu senti um nó na garganta. Pedro? Não, não. Minha voz saiu falha. Seu nome é João. Você é meu filho. O choque nos olhos dele foi instantâneo. Ele recuou um passo. O quê? A porta se abriu ainda mais e por trás dele apareceu uma mulher mais velha. Ela me olhou com um misto de surpresa e pavor. E então, sua expressão se fechou. Quem é a senhora? Ela perguntou, a voz dura. Minha respiração estava falha. Eu olhei para João, ou Pedro, e então para aquela mulher. A mulher que criou o meu filho. O ar faltou nos meus pulmões. Eu sou a mãe dele. O silêncio foi como um trovão. João ou Pedro? Franziu a testa, olhando para a mulher. Mãe? A mulher segurou o braço dele. Não escuta essa mulher, Pedro. Vamos entrar. Meu coração disparou. Não! Espera! Mas ela o puxou para dentro e bateu a porta na minha cara. E foi assim que a verdade me atingiu como um soco no estômago. Meu filho não sabia quem eu era. E pior, alguém fez questão de esconder isso dele. A porta bateu na minha cara. O som seco ecoou dentro de mim como se tivesse partido meu peito ao meio. Meu filho estava ali, a poucos passos de mim, e eu não podia alcançá-lo. Fiquei parada, sem ar, sem força. As palavras ainda estavam presas na minha garganta, e minha mente tentava processar o que havia acabado de acontecer. João? Pedro? Meu filho? Ele não me reconheceu. Ele não sabia quem eu era. E aquela mulher fez questão de afastá-lo de mim. Meus olhos arderam com lágrimas quentes, mas eu não podia desistir agora. Minha vida inteira foi marcada por espera, por dor, por silêncios que ninguém queria preencher. Mas eu não suportaria mais um. Se alguém roubou meu filho de mim, então essa pessoa me devia a verdade. E eu não sairia dali sem ela. Bati na porta outra vez, mais forte. Nada. Meu coração estava acelerado. Meu corpo tremia. Bati de novo. Abre essa porta! Eu sei que meu filho está aí. Dessa vez ouvi passos do outro lado. A porta se abriu num estalo. A mulher estava lá. Os olhos dela eram frios. Não havia culpa, nem arrependimento. Apenas hostilidade. Vá embora. Eu me recusei a recuar. O que você fez com meu filho? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela respirou fundo, apertando os dedos na lateral da porta, como se tentasse segurar a raiva. Ele é meu filho. Senti meu estômago revirar. Você roubou ele de mim. O olhar dela se estreitou. Eu salvei ele. Meu sangue gelou. Do que você está falando? Ela cruzou os braços e me encarou de cima a baixo, como se me avaliasse. A senhora quer saber a verdade? Eu mereço saber a verdade. Ela respirou fundo e olhou por cima do ombro, como se estivesse se certificando de que João, ou Pedro, não estava ouvindo. E então, ela disse algo que fez meu mundo inteiro desmoronar. Foi seu marido que vendeu ele. O chão sumiu sob meus pés. O quê? Ela continuou me encarando sem piscar. Seu marido, o homem com quem você dormiu todas as noites. Foi ele que entregou seu filho. Senti meu corpo desfalecer. Minha respiração ficou curta. Meu coração disparado. Não pode ser verdade. Mas era. No fundo, eu soube no momento em que ouvi aquelas palavras. O silêncio de Amaro. As roupas escondidas. O buraco na floresta. Ele sabia. Ele sempre soube. Meu filho não desapareceu. Ele foi vendido. E o próprio pai fez isso. Minha cabeça girava e minhas pernas estavam fracas. Mas eu não me mexi. Eu precisava ouvir. A mulher cruzou os braços e respirou fundo. Ele chegou até mim quando era ainda uma criança. Eu e meu marido queríamos um filho, mas não podíamos ter.
e um homem apareceu oferecendo um menino. Minha voz falhou. Quem? Ela hesitou, e então disse o nome dele. Amaro. Senti minha garganta fechar. Você está mentindo. Ela deu um riso sem humor. Gostaria que fosse mentira, mas é a verdade. Meus joelhos vacilaram. Eu não conseguia acreditar. E, ao mesmo tempo, eu sabia que era verdade. O comportamento de Amaro sempre foi suspeito. Ele nunca procurou João como eu. Ele evitava falar sobre isso. Ele nunca chorou pelo nosso filho, porque ele sabia onde João estava o tempo todo. Ele trocou o próprio filho por dinheiro. Minha mente gritava, minha alma queimava. E então, fiz a única coisa que podia fazer. Virei as costas e corri. Corri para a rodoviária. Corri para pegar o primeiro ônibus de volta. Corri de volta para casa. Corri de volta para enfrentar o monstro com quem eu dormi por tantos anos. Cheguei em casa ao anoitecer. Minha visão estava turva, minha respiração pesada. Mas nada no mundo me impediria agora. Eu sabia a verdade. E ele me devia uma explicação. Entrei em casa com o peito em chamas. Amaro estava sentado à mesa, comendo calmamente, como se nada tivesse acontecido. Como se ele não fosse um monstro. Ele levantou os olhos e me viu. Seu rosto se contorceu em uma expressão de surpresa. Ele sabia. Ele sabia que eu tinha descoberto tudo. Mas ainda tentou fingir. Onde você estava? Meus olhos queimavam. Joguei minha bolsa no chão. Você vendeu nosso filho. O silêncio foi absoluto. Ele não negou. Não fingiu confusão. Ele apenas encarou a mesa por um segundo. Respirou fundo. E voltou a me olhar. Eu fiz o que era necessário. Um grito de dor saiu do meu peito. Necessário? Minhas mãos tremiam. Minha cabeça girava. O homem com quem eu dividi a vida destruiu nossa família. E sequer teve o mínimo de remorso. Eu confiei em você. Minha voz era um sussurro. Ele deu de ombros. O que você queria que eu fizesse? A gente não tinha nada, Lourdes. Você trocou nosso filho por dinheiro, Amaro. Ele cerrou a mandíbula. Ele ia ter uma vida melhor. Uma casa grande. Comida. Tudo que eu não podia dar. Meu corpo inteiro tremia. Você não tinha o direito... Tinha sim. Ele bateu a mão na mesa. Eu era o pai dele. Eu engoli o choro, sentindo meu coração esfarelar dentro do peito. Você nunca foi pai. O silêncio entre nós foi cortante. Amaro me olhou. E então desviou os olhos. Talvez, pela primeira vez, ele sentiu vergonha. Mas já era tarde demais. Eu nunca o perdoaria. Nunca. E João nunca voltaria a ser meu filho. A casa estava em silêncio. O silêncio mais ensurdecedor da minha vida. Amaro estava sentado, sem dizer mais nada. Apenas me olhava com aquela expressão fria e vazia, como se aquilo tudo fosse apenas mais uma discussão qualquer. Mas não era. Era o fim. Eu senti quando meu corpo cedeu, quando minhas pernas ficaram fracas, quando o peso daquela verdade caiu sobre mim como um prédio desmoronando. Por anos, eu chorei a ausência de João. Eu passei noites acordada, andando pela casa, esperando qualquer notícia, qualquer pista. Eu envelheci com essa dor dentro do peito. E agora, depois de tudo, a resposta sempre esteve diante de mim. Foi o homem que dividiu minha cama que destruiu minha vida. Eu não tinha mais nada para dizer. Eu não podia mudar o passado, mas eu podia decidir o que fazer com meu futuro. E naquele momento, eu soube. Eu vou embora, Amaro. Ele levantou os olhos lentamente. O quê? Engoli em seco, limpando as lágrimas do rosto. Você ouviu. Eu não posso dividir esse teto com um homem como você. Seu rosto ficou vermelho. E você vai para onde, Lourdes? Minha voz saiu firme. Para qualquer lugar longe de você. Ele apertou os punhos sobre a mesa.
Você não tem ninguém. Você não tem pra onde ir. Eu soltei um riso sem humor. E ainda assim, prefiro estar sozinha do que passar mais um dia ao seu lado. O silêncio caiu entre nós. Eu vi nos olhos dele que pela primeira vez ele estava com medo, porque ele sabia que não me controlava mais. Eu passei a vida sendo uma mulher submissa, esperando, aceitando, perdoando, mas agora eu estava livre. Peguei minha bolsa do chão e comecei a andar pelo quarto, pegando o pouco que ainda me importava. Não havia muito. O tempo e a tristeza haviam me ensinado a não me apegar a objetos. Mas antes de sair, fiz questão de pegar uma coisa. Uma foto antiga. A única que restava de João ainda pequeno. Coloquei no bolso da minha saia e respirei fundo. Então, me virei para Amaro pela última vez. Que Deus tenha piedade de você! E sem olhar para trás, saí daquela casa. O vento frio da noite bateu no meu rosto assim que fechei a porta atrás de mim. Minha alma doía, mas meus pés não hesitaram. Eu tinha um último destino antes de partir para sempre. Peguei o primeiro ônibus de volta para a cidade onde João vivia. O caminho foi silencioso. Eu olhava pela janela e tentava organizar meus pensamentos, mas era impossível. Será que ele algum dia saberia a verdade? Será que mesmo sem se lembrar de mim, ele sentia que algo dentro dele faltava? A cidade estava vazia quando cheguei. Poucas luzes nas ruas. O som do vento assoviando entre as casas. Mas eu sabia para onde ir. Caminhei até a casa onde ele vivia. E ali, diante da porta, com a respiração pesada e o coração partido, bati uma última vez. A mulher abriu. O olhar dela se endureceu assim que me viu. Eu pedi para a senhora ir embora. Minha voz saiu firme. Eu não vim causar problemas. Só quero dar isso para ele. Tirei do bolso a foto de João quando criança e estendi para ela. Ela olhou para o papel sem dizer nada. Então, antes que ela pudesse me expulsar de novo, eu respirei fundo. Eu sei que vocês criaram ele. Sei que o amam. Mas um dia ele vai querer saber de onde veio. E quando esse dia chegar, não esconda dele. Ela não respondeu. Apenas pegou a foto da minha mão. Eu encarei a porta aberta por mais alguns segundos, esperando alguma reação, alguma palavra de consolo, qualquer coisa. Mas não houve nada. E então, a porta se fechou na minha cara pela última vez. Eu caminhei sem rumo pela cidade, sem saber direito para onde ir. Meu coração pesava. Mas pela primeira vez, não havia mais dúvidas. A verdade tinha me libertado. Mesmo que fosse uma verdade cruel, dolorosa, eu nunca teria meu filho de volta. Mas ao menos eu sabia onde ele estava. E sabia que ele estava vivo. Pela primeira vez em anos, eu sentia que podia recomeçar. Abracei meus próprios braços e fechei os olhos por um instante. Então, sem olhar para trás, fui até a rodoviária. Peguei um ônibus para qualquer cidade onde eu pudesse começar de novo. Eu não sabia onde o destino me levaria. Mas, pela primeira vez, eu sabia que merecia ser feliz. O ônibus sacudia na estrada de terra, e as luzes da cidade foram ficando para trás. Eu estava partindo. Não havia lágrimas nos meus olhos dessa vez. Apenas um vazio. Um espaço dentro de mim que nunca seria preenchido. Por anos, eu esperei, procurei, sofri. Mas agora, a busca tinha acabado. Meu filho estava vivo, mas não era mais meu. E Amaro destruiu tudo que um dia existiu entre nós. Agora era apenas eu. Eu e um futuro que eu não planejei, mas que, pela primeira vez, eu poderia escolher. O ônibus seguiu por horas até parar em uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar antes. Desci com minha mala pequena, olhando ao redor, sentindo o cheiro do café fresco vindo de algum lugar próximo. Ali, ninguém me conhecia. Ninguém sabia da mulher que passou décadas esperando um filho que nunca voltou.
Ninguém sabia da dor que eu carregava no peito. E pela primeira vez, isso me pareceu libertador. Eu andei pelas ruas devagar, absorvendo cada detalhe. As casas eram simples, mas aconchegantes. Algumas pessoas olhavam curiosas para mim, mas ninguém perguntava nada. Era um lugar pacífico. E talvez fosse exatamente do que eu precisava. Nos primeiros dias, eu só caminhava sem rumo, tentando entender o que fazer da minha vida. Eu já não era uma mulher jovem, mas ainda tinha forças e precisava encontrar um motivo para seguir. Foi quando vi um pequeno café no centro da cidade. O cheiro do pão recém-saído do forno encheu meus pulmões e, por impulso, entrei. Atrás do balcão, uma senhora simpática de cabelos brancos presos num coque sorria para os clientes. Quando me viu, piscou os olhos algumas vezes, como se tentasse me reconhecer. "Você não é daqui, né?" Minha voz saiu fraca. "Não, acabei de chegar." Ela limpou as mãos no avental e se aproximou. "Bom, todo mundo precisa de um começo. Senta aí que o café é por minha conta." Eu sentei. E aquele foi o primeiro momento de calma que senti em anos. O café estava quente, amargo e forte. O pão era simples, mas macio, com um gosto que me lembrou minha infância. E por alguns minutos eu me permiti apenas existir. Foi ali, naquele café pequeno, que minha nova vida começou. Os meses passaram. Eu consegui um trabalho no café. Pequeno, modesto, mas suficiente. A rotina de acordar cedo, preparar pães, servir café, me trouxe um tipo de paz que eu não conhecia. Eu ainda pensava em João. Às vezes, no silêncio da noite, pegava a foto dele, ainda menino, e passava os dedos sobre seu rosto. Me perguntava se ele pensava em mim, se ele já havia olhado aquela foto que eu deixei para ele, se em algum momento ele sentia um vazio sem saber por quê. Mas eu aprendi que há coisas na vida que não podem ser forçadas. E, depois de tanto tempo, eu escolhi seguir em frente. Em um dia qualquer, enquanto eu varria à frente do café, uma mulher me chamou. Ela parecia ter viajado de longe. Roupas empoeiradas, um olhar hesitante. "Você que é a Lourdes?" Meu coração acelerou. Eu nunca contei meu nome para ninguém ali. "Sim, sou eu." Ela segurou algo nas mãos. Um envelope. "Me pediram para entregar isso a você." Meus dedos tremeram ao pegar a carta. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela virou as costas e partiu. Meu coração pulsava no peito. Segurei o envelope com força e, devagar, rasguei a ponta. Dentro havia uma folha escrita à mão. E no topo, apenas uma frase. Eu descobri tudo. Minhas pernas cederam. Eu me sentei no degrau da calçada, segurando aquela folha como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. As palavras dançavam diante dos meus olhos enquanto lia. "Mãe, eu sei quem você é. Eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei da mentira que vivi todos esses anos." Minha respiração falhou. Eu continuei lendo. Eu não sabia. Eles nunca me contaram. Mas quando vi sua foto, algo dentro de mim despertou. Era como se eu sempre soubesse, mas nunca tivesse as palavras para entender. Eu não sei o que fazer agora. Eu não sei se estou pronto para te ver. Mas precisava que soubesse que... Eu sei. Pedro, João. A carta caiu do meu colo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ele sabia. Meu filho finalmente sabia a verdade. E talvez um dia ele viesse até mim. Fechei os olhos e segurei a carta contra o peito. Eu passei a vida inteira esperando. Mas agora... eu podia esperar sem dor. Porque no fundo eu sabia. O tempo sempre encontra um jeito de curar tudo. Mesmo as feridas que nunca deveriam ter sido abertas. Os dias passaram depois da carta. Mas pela primeira vez, eu não estava presa na espera. Eu guardei a folha com o nome de João, ou Pedro,
dentro de um livro velho que ficava ao lado da minha cama. Todas as noites antes de dormir, eu lia aquelas palavras. Eu sei quem você é. Eu sei o que aconteceu comigo. Eu não sei se estou pronto para te ver. Essas frases ficaram marcadas na minha mente, no meu coração. Mas agora, a escolha não era minha. Eu já tinha feito minha parte. Eu já tinha procurado, lutado, esperado. Agora era a vez dele. E eu aceitei isso. Aceitei porque, depois de tudo, aprendi que o amor não precisa de pressa. O café estava tranquilo naquela tarde. Eu servia algumas mesas, limpava o balcão, quando senti um arrepio estranho. Aquela sensação que percorre o corpo antes mesmo que a mente compreenda o que está acontecendo. Levantei os olhos. E então, eu o vi. Ele estava ali, no outro lado da rua. João. Meu coração parou. Meu corpo travou. Ele estava diferente. Mais velho, mais alto, com feições mais marcadas. Mas os olhos eram os mesmos. Ele me viu. E por um instante o tempo parou. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se deveria correr até ele, chamá-lo pelo nome, abraçá-lo. Mas eu não precisei fazer nada, porque ele veio até mim. Ele parou na porta do café, ainda hesitante. Eu via a confusão no seu olhar, a emoção, o medo. E talvez, no fundo, a mesma pergunta que eu também me fazia. O que fazemos agora? Minhas mãos tremiam. Minha voz falhou. João! Ele engoliu em seco. Olhou para os lados como se tentasse encontrar as palavras certas. E então, ele falou. Eu posso entrar? Eu pisquei tentando segurar as lágrimas. E então sorri. Claro, meu filho. Ele se sentou. Eu sentei em frente a ele. Nenhum de nós sabia por onde começar. Ele mexia no guardanapo. Eu segurava minha xícara de café. E então, ele quebrou o silêncio. Eu demorei. Minha voz saiu baixa. Mas veio. Ele sorriu de lado, um sorriso que eu reconhecia. Um sorriso que um dia já foi de um menino que brincava no quintal da minha casa. Eu tinha medo do que ia encontrar. Eu assenti. Eu também. Ele respirou fundo. Eu não sei o que lembrar. Não sei o que sentir. Mas algo dentro de mim sempre me disse que eu não pertencia onde estava. Meus olhos se encheram de lágrimas. Você sempre pertenceu a mim. Ele olhou para as próprias mãos. E então, ergueu os olhos para mim. Eu posso saber mais? Meu peito se aqueceu. Minha voz saiu quase num sussurro. Pode saber tudo, meu filho. E assim, começamos do começo. Não como estranhos, não como desconhecidos, mas como mãe e filho, como sempre deveria ter sido. Nos dias seguintes, João voltou outras vezes. Cada dia ele fazia mais perguntas. Queria saber sobre sua infância, sobre quem ele foi antes de ser levado. Queria saber sobre mim. E pouco a pouco, nos encontramos. Não apagamos o tempo perdido. Não fingimos que a dor não existiu. Mas aprendemos que mesmo as histórias mais tristes podem ter um segundo capítulo. E o nosso acabava de começar. Se tem algo que aprendi em toda essa jornada, foi isso. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. Ele pode se perder, pode ser levado, pode ser escondido. Mas se for real, ele volta. E às vezes, tudo o que precisamos fazer é ter paciência para esperar a hora certa. João voltou para mim. E, mesmo que nunca possamos recuperar o tempo perdido, ainda temos o futuro. E pela primeira vez na vida, eu não tenho mais medo do amanhã. Se essa história te emocionou, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque o amor sempre volta. E às vezes, ele só precisa de tempo para encontrar o caminho certo.